estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 25, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar ainda sobre a primeira lei de Mendel. Vamos falar sobre genótipo e fenótipo e sobre os heredogramas. São as formas que os cientistas, os geneticistas, eles trabalham com as nossas árvores genealógicas. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer os princípios envolvendo a primeira lei de Mendel, diferenciar genótipo de fenótipo e conhecer a representação da árvore genealógica através dos heredogramas. Preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Como comentei na aula passada, é muito importante esse assunto. Vocês vão utilizar no ensino médio, vão aprofundar ainda mais o ensino médio, mas é importante que vocês tenham essa base agora para não fazer falta depois, para vocês não terem tantas dificuldades de compreender as outras leis de Mendel. Então a primeira lei é a mais tranquila e é a que a gente vai comentar e rever um pouquinho na nossa aula de hoje. As conclusões de Mendel, então, uma revisãozinha. Mendel concluiu que uma característica pode ser manifestada devido à interação existente entre genes presente em cromossomos homólogos, os quais são chamados de alelos. Então, a interação existente entre genes entre os alelos, ela vai determinar a manifestação de determinadas características. Ele notou que algumas características eram dominantes sobre outras e as quais ele diferenciou como dominantes e recessivas. Lembram da nossa esqueminha com as ervilhas, certo? Então, a ervilha da cor verde, ela tem os alelos representados chamados de Vzinho e Vzinho. Ela vai ser recessiva. Por quê? Se aparecer um Vzão num dos alelos, dos dois alelos, a cor que vai se manifestar vai ser outra, vai ser o amarelo. Sendo assim, o amarelo é dominante sobre o recessivo, o Vzinho. Os alelos são representados utilizando as letras do alfabeto, sendo que os alelos dominantes, por padrão, são representados por letras maiúsculas, enquanto os alelos recessivos são representados por letras minúsculas. Geralmente vai ser assim, na maioria dos casos. Posso utilizar qualquer letra para representar. Aqui eu poderia representar como Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, o recessivo. O dominante eu iria representar como Azão, Azão, Bezão, Bezão, enfim, qualquer letra do alfabeto eu poderia representar aqui. Organismos que têm um par de alelos iguais, isto é, que determinam a mesma variação da característica, são chamados de homozigotos. Organismos que têm um par de alelos diferentes, um de cada tipo, são chamados de heterozigotos. Como o alelo para a cor amarela é dominante sobre o alelo para a cor verde, os indivíduos heterozigotos possuem sementes amarelas. Lembram que na aula passada nós falamos palavras um pouquinho diferentes. Os homozigotos nós chamamos de puros e os heterozigotos nós chamamos de híbridos. Isso foi o que Mendel propôs. Hoje nós trabalhamos com essa ideia de homozigotos. Homo vem com um prefixo de igualdade e zigotos são os alelos que compõem um determinado cromossomo, que manifesta uma determinada característica, e hétero vem de diferente, o oposto da igualdade. E os zigotos também referente aos alelos que compõem, que manifestam uma determinada característica. Mendel propôs que os indivíduos homozigotos somente poderiam formar gametas com um indivíduo de alelo para a cor verde ou para a cor amarela, e que os heterozigotos poderiam formar gametas dos dois tipos. O que isso quer dizer?
Nós temos então, vamos representar novamente, uma ervilha que vai ser da coloração verde. Eu vou pintar a ervilha que é da cor verde. Ela é homozigoto ou heterozigoto? A ervilha da cor verde sempre vai ser homozigoto. Homozigoto recessivo ainda, porque ela vai ser representada pelas letras Vzinho, Vzinho. Para ser da cor verde, precisa ser recessivo, precisa ter os dois alelos iguais e minúsculos, Vzinho, Vzinho. E vai cruzar com uma ervilha, uma planta, que é amarela. E ela é homozigota também. Vai ser Vzão e Vzão. Homozigoto, os dois alelos têm que ser iguais. Se é da cor amarela, Vzão, Vzão. O cruzamento dessas duas ervilhas vai resultar em filhos que vão ter um alelo do pai, digamos assim, e o alelo da mãe. O resultado vai ser uma ervilha heterozigota. Por que heterozigota? Porque a ervilha verde só pode doar Vzinho. Indiferente do qual Vzinho, ela só pode doar Vzinho. Então, vai doar o Vzinho. Enquanto a ervilha homozigota amarela, ela só pode doar para o seu filho, no seu gameta, Vzão. Então, Vzão. Isso caracteriza essa ervilha como sendo heterozigota. Por quê? Porque os alelos são diferentes. Um é maiúsculo e o outro é minúsculo. Porque o pai mandou o minúsculo, a mãe mandou o Vzão maiúsculo. Certo? Qual a cor dessa ervilha? Amarelo. Por quê? Porque esse Vzão é dominante sobre o Vzinho. E o Vzão representa a cor amarela. Então, a cor dessa ervilha vai ser amarela. Ela é chamada de heterozigota, mas é da cor amarela. Assim, a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, diz que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes. Heterozigotos poderiam formar gametas dos dois tipos. Aqui nós temos um exemplo de ervilha heterozigota. Tem um Vzão e tem um Vzinho. Ela pode realmente formar gametas dos dois tipos, Vzão e Vzinho? Vamos a um exemplo. Nossa primeira imagem lá ainda. Eu tenho aqui uma ervilha heterozigota, Vzão, Vzinho. Ela vai cruzar com outra ervilha, também heterozigota, Vzão, Vzinho. Essa primeira ervilha, ela pode colocar nos seus gametas, no seu pólen, o pai, por exemplo, ou ela pode ceder um pólen com Vzinho, com essa característica, ou ela pode ceder o pólen com Vzão. O óvulo da mãe, a mesma coisa. Ou ela pode ceder um gameta com Vzão, ou ela pode ceder um gameta com Vzinho. Aí nós temos a segregação desses alelos. Eles vão se separar e vão formar gametas diferentes. Vamos trazer um pouquinho para a nossa espécie humana. Ou ela vai formar, um pouquinho maior, ou ela vai formar um espermatozoide com um Vzão, ou essa ervilha iria formar um espermatozoide com Vzinho. No outro lado, a mesma coisa. Ou o óvulo vai se formar com um Vzão, ou esse óvulo vai se formar com um Vzinho. Então,
os gametas podem ser formados dos heterozigotos, podem ser formados com ambos os tipos de alelos, tanto dominantes quanto recessivos. Por isso que naquela primeira imagem, nós temos lá a possibilidade de ter um filho, duas ervilhas amarelas heterozigotas, tendo uma ervilha, um filho, uma plantinha filha, sendo verde. Por quê? Tem um alelo verdinho do pai e tem um alelo verdinho da mãe. Se, um acaso, tem 25% de chance desses dois alelos se encontrarem. O pólen com o óvulo se encontrarem. Vizinho, vizinho. Isso vai dar origem a uma ervilha verde. E essa ervilha verde recebeu vizinho do pai e recebeu vizinho da mãe. 25% de chance disso acontecer, segundo aquela nossa primeira imagem lá. Tá certo? Lembrando que somente no início do século XX, os trabalhos de Mendel foram reconhecidos, tornando possível relacionar a segregação dos fatores mendelianos com o comportamento dos cromossomos durante a divisão celular. Até então, não se sabia que isso acontecia. Mendel fez todo esse estudo baseado na probabilidade. Ele acreditava que tinham alelos que determinavam as características da coloração da semente, mas ele não sabia que o pólen produzia um gameta que recebia parte do material genético apenas do pai, enquanto o óvulo recebia parte do material genético da mãe e isso se misturava no filho. Então ele teve de pensar fora da caixa, inovar, inventar, criou a teoria da segregação dos alelos, da divisão desses alelos, e essa teoria ela só foi efetivamente comprovada no século XX com os trabalhos mais aprofundados de divisão celular. Hereditariedade humana. Quando nos referimos à constituição genética de um indivíduo, ou seja, os tipos de alelos que possuem, estamos falando do seu genótipo. Por exemplo, eu tenho essa ervilha aqui, que ela é heterozigota. O genótipo dela é Vzão, Vzinho. Quando nos referimos a uma característica, ao conjunto de características de um indivíduo, determinadas pelo genótipo e pelas condições do ambiente, estamos falando do seu fenótipo. Mesma coisa, genótipo, Vzão, Vzinho. Qual o fenótipo dessa ervilha? Cor amarela. É a manifestação da característica referente ao genótipo. Genótipo, constituição, Vzão, Vzinho. Isso é o DNA dela escrito lá, o gene. E o fenótipo é a característica manifestada, coloração amarela. Genótipo versus fenótipo. Genótipo, constituição genética. Fenótipo, conjunto de características. Aí nós temos uma ilustraçãozinha para representar isso. Genótipo. Tinha uma mulher ali, ela tinha uma aparência não muito cuidada, fez um tratamento estético, vários tratamentos, enfim, e mudou completamente. Encontrou um rapaz, casaram, namoraram, enfim, engravidou e tiveram um filho que é a cara dela antes das cirurgias, dos procedimentos estéticos. Por que isso? Porque o genótipo dela é dessa primeira imagem. Ela mudou o seu fenótipo, ela mudou a aparência dela, mas a escrita no gene dela, as características que ela passou para o filho, são aquelas antes dessas mudanças acontecerem. Muitas características são influenciadas por fatores ambientais. Por exemplo,
A cor da pele varia dependendo da exposição ao sol. Assim, podemos dizer que essa característica não depende apenas dos tipos de alelos que a pessoa possui, mas também de condições do ambiente. A produção de melanina pode ser aumentada pela exposição aos raios solares, modificando o fenótipo, tom da pele, mas o genótipo permanece o mesmo. Ou seja, essa mulher ela pode ficar exposta ao sol quanto tempo quiser, a coloração da pele, o tom da pele dela vai ser alterado, mas quando ela for ter um filho, por exemplo, o que ela vai passar para o filho vai ser o genótipo dela de pele extremamente clara, certo? E a genealogia? É comum ouvirmos as pessoas dizerem que existem parentes que muitas vezes elas nem conhecem ou em uma conversa informal ficarem surpresas ao descobrirem que apresentam algum grau de parentesco. Além dos estudos sobre hereditariedade, a genética também se dedica às análises dos ancestrais e dos descendentes de uma pessoa, o que é denominado genealogia. Então você vai analisar os seus ancestrais, vai num geneticista lá, analisar os seus ancestrais, o da sua esposa, e ver se tem algumas doenças genéticas, enfim, e se o seu filho tem chance de ter essa mesma doença genética, ou uma doença genética que o avô tinha, enfim. É através da genealogia que é capaz de nós estipularmos algumas probabilidades dos nossos filhos nascerem com determinadas características. Os estudos de genealogia costumam representar o histórico de ancestrais e descendentes de uma família por meio de um esquema cheio de ramificações conhecido como árvore genealógica. Eu acredito que vocês já devam ter feito uma árvore genealógica na escola, enfim, mas ela se baseia nas características dos filhos, dos pais, dos avós, dos bisavós e cada vez maior vai ficando essa árvore genealógica. Os cientistas costumam elaborar representações semelhantes à árvore genealógica, que são denominados de heredogramas. Os heredogramas são esquemas gráficos que representam famílias ou árvores genealógicas. Eles são usados para observar a ocorrência de características genéticas específicas nos indivíduos e podem informar como essas características são transmitidas hereditariamente, através das gerações. Então, você vai observar uma característica e vai ver como ela vai ser transmitida através dos seus filhos. Ah, cabelo loiro, cabelo moreno. Teve um filho que era cabelo loiro, mas os antepassados, enfim, cabelo ruivo, sei lá. E os antepassados, lá o avô tinha cabelo ruivo e aquela genética do cabelo ruivo foi passando de geração em geração até que o filho teve, apesar de nem o pai nem a mãe ter cabelo ruivo. Enfim, são essas características que são passadas através da hereditariedade. E os heredogramas são utilizados para montar as árvores genealógicas. Um heredograma, ele apresenta alguns símbolos para definir irmãos, pais, um casal, enfim, uma família, o homem, a mulher, mulher representada pelo círculo, homem representado pelo quadrado, sexo indefinido, não sabe se era masculino ou feminino, representado por um losango, um casamento, um círculo com um quadrado e um tracinho no meio, representa que os dois tiveram um casamento, enfim, casamento consanguíneo, que é entre irmãos, e ali nós temos outras características que vocês podem utilizar. E para a gente exercitar um pouquinho, quantos homens e quantas mulheres temos no heredograma ao lado? Imagine que você é o indivíduo 3, terceira geração aqui, 6, 3, 6, aquela bolinha pintada, representada lá com o número 6.
Quem são seus pais e seus irmãos? Aí você vai dizer, meus pais são 2, 5 e 6, 2, 3 e 4, enfim. E os seus irmãos vão ser 3, porque é da mesma geração que você. Aqui os números ao lado vão representar as gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Os números ordinais, laterais, naturais, enfim, vão ser representações dos indivíduos dentro daquela geração. O heredograma está destacando pessoas com certa característica hereditária. Identifique os membros da família com essa doença ou essa característica. Então, são aqueles que estão pintadinhos. Respondam lá e a gente já vai ter a resposta. Já veremos a resposta, o resultado, enfim. Feito? Essa é a nossa resposta, então. Se vocês confiram, se vocês acertaram, quantos homens e quantas mulheres nós temos? 8 homens e 6 mulheres. Mulheres são os círculos, as bolinhas, então são 6 círculos, e os homens são representados pelos quadrados, então 8 homens. Na 2, meus pais são 2, 5 e 2, 6, então 2, 5 e 2, 6, e os meus irmãos são 3, 4 e 3, 5, porque eu sou o 3, 6, certo? E a terceira, os que estão afetados por uma determinada doença que está sendo estudada, é o 2, 2, o 3, 3 e o 3, 6. Começando com essa parte de genealogia, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas e anotações e nos vemos na nossa próxima aula.